Salmo 3, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo. O objetivo é estar fazendo ele todo, mas não vamos fazer hoje. Mas nós vamos fazer pelo menos 1 e 2, versículo 1 e 2 de Salmo número 3, tá? Salmo 3, verso 1 e 2. E eu vou estar orando antes de fazermos a leitura. Obrigado pela reunião tão preciosa, Pai. São horas preciosas em que estamos aqui, falando o que o Senhor já sabe. Isso é oração. Repetindo o que o Senhor já conhece. Mas nós precisamos da oração. Nós precisamos desabafar. Nós precisamos abrir nossos corações e nossa emoção diante do Senhor. E o Senhor é tão compassivo, tão cuidadoso e gracioso, que o Senhor ouve, o Senhor se preocupa com a nossa dor. Amém. E que o Senhor recebe a nossa gratidão também. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus pessoal. O Senhor não habita na teologia fria. O Senhor é um Deus vivo, que se relaciona conosco e que faz sentido aquilo que cremos. Obrigado, Senhor. Abençoe esse momento e a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o versículo 1 e 2, tá? Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Vamos parar por aqui. Esse salmo, irmãos, é o Salmo número 3, de autoria de Davi. Davi escreveu a maioria, não todos, os salmos. E o livro dos Salmos é um dos livros poéticos, quer dizer que a linguagem da poesia, ela não se preocupa em ser exata, em ser cientificamente exata, é mais em abrir o coração, é o que está lá dentro, desabafar com o Senhor. Então Deus é tão preocupado com nossos sentimentos que tem aí uma porção enorme das Escrituras só para falar disso, só para demonstrar isso, né? E Deus não é frio com as nossas emoções. Deus é um Deus pessoal, sensível para conosco. Então, glória a Deus por isso, né? E Davi, ele foi um homem muito inteligente, foi um homem devoto, foi um homem guerreiro, um homem habilidoso, mas um homem segundo o coração de Deus. É assim que Davi é conhecido. Mesmo Davi sendo rei, ele nunca perdeu o coração de pastor. Ele nunca se orgulhou, né? Nunca subiu para a cabeça dele o fato dele ser um rei da nação de Israel. E Davi, como todos nós, foi um pecador. Nós sabemos de episódios de Davi em que ele errou feio mesmo, né? Davi, ele adulterou e ele mentiu e ele assassinou. Então dá para ver que um pecado foi grudando no outro, foi pegando no outro, uma bola de neve. Mas isso não define Davi para o resto da vida dele. Isso marcou Davi, para a vida dele, marcou as gerações de Davi. Mas Davi mesmo assim foi conhecido um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu, de verdade. Ele estava disposto a assumir as consequências, mas com o coração correto. E isso dá uma lição para todos nós, irmãos, e que podemos ser pessoas que se curvam diante de Deus e são abençoadas pela graça de Deus e aprendemos com as lições de Deus. Davi, nesse momento, nesse salmo, ele estava fugindo do próprio filho. Dá para entender isso? Absalão foi o filho de Davi, que depois quis tomar o trono, porque a irmã dele, né, foi violentada por outro irmão, e houve tudo aquilo como consequência do próprio pecado de Davi, né? Mas Absalão, então, juntou um grupo enorme de pessoas e Davi quis fugir. Agora, em que ocasião isso foi escrito? Esse é um dos salmos de lamento. Eu posso dizer, lamento e confiança individual de Davi em Deus. Alguém abra lá para mim, 2 Samuel, capítulo 15, verso 13 e 14. 2 Samuel 15, 13 e 14. Todos os livros, todos os capítulos de Salmo foi escrito durante um período, tá? Retrata o sentimento do autor.
esse salmo foi escrito durante esse período aí, 2 Samuel 15, 13 e 14. Quando isso aí estava acontecendo, Davi escreveu o salmo número 3. Alguém já abriu 2 Samuel 15, 13 e 14? Pode ler em voz alta? Pode ler. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresente ele. Não, se apresse. Isso. E nos alcance. E lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então, nessa ocasião, foi que Davi escreveu o Salmo número 3. E então ele recebeu notícia de que Absalão estava armando uma cilada, o filho dele armando uma cilada, juntou um monte de gente a favor dele para ir contra Davi e os seus. O que Davi fez? Fujamos, vamos fugir. Porque ele sabia, que o número de pessoas contra ele agora estava muito grande, e que era sábio fugir ao invés de ficar e enfrentar o próprio filho. Então aí está o amor do pai, se preocupando até com o filho, né? Para não ter que enfrentar o filho, para não ter que causar violência, e também para que o povo não padeça com isso. Olha que ele colocou aqui, vamos correr logo antes que ele corra atrás da gente, vamos nos apressar antes que ele se apresse e nos alcance e fira a cidade a fio da espada. Então ele teve uma retirada, foi um exilado, né, por conta disso. E ele abriu o coração nesse salmo aqui. Então dá para entender agora o que ele fala. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma: não há salvação para ele em Deus. Ou seja, a visão que eles tinham de Davi: Deus te abandonou, Davi. Nem Deus está com você mais. Quem é você? Você era um homem de Deus. Só que ele foi conhecido um homem segundo o coração de Deus até depois desse evento. E Absalão não é de uma hora para outra, porque Absalão já estava preparando isso há muito tempo. Mas como Davi não estava preocupado com o filho, que deveria pensar que deixou, só que Absalão já estava há muitos anos preparando essa cilada, reunindo com outros, com um povo, sendo carinhoso com o povo, falando que ele poderia ser melhor, fazendo a campanha dele. Fez a campanha. Campanha. E foi essa situação, né, de armadilha em que Davi abriu seu coração. Mas o Espírito Santo, irmãos, pôs essas palavras na boca de Davi para expressar esse sentimento, dessa realidade que Davi tinha. E foi Deus que colocou no coração de Davi e falou: e agora? Fuja. É a coisa mais sensata nesse momento. E Davi, irmãos, ele também, mesmo com tudo que ele fez, ele agora estava certo com Deus. Ele não estava mais rebelde contra Deus. Ele estava assumindo consequências do pecado, mas ele estava bem com Deus aqui. Então isso mostra para mim e para você, irmãos, quantos de nós aqui temos pecados em nossas vidas? Quem pecou hoje? Não precisa falar que pecado. Não precisa, irmã. Mas irmã, não fala o pecado que a irmã fez. Mas todos nós pecamos, irmãos. Se alguém falar que não, é mentiroso, tá? E já é um pecado. E o fato é que o pecado traz consequências, traz separação entre nós e Deus, traz separação entre nós e outras pessoas, né? Família e tudo mais. O errado é continuar no pecado. O certo é acertar com Deus, levantar e viver certo. Amém, irmãos? Amém. E não cair mais, né? E quando pecar, e também não desanimar, falando: agora larga a mão de tudo, acabou tudo. Não. Davi estava certo com Deus, e ele falou: agora vamos ser responsáveis, vamos assumir. E ele falou: e vou fugir para poder fazer o melhor.
para não causar mais estrago, ou seja, não vou causar estrago entre mim e meu filho, não vou causar estrago mais com os habitantes da cidade. E então Davi também era considerado um Messias, ele é um tipo de Messias de Jesus, né? Lembra que muitas vezes você está lendo aqui, de repente fala uma coisa, mas, puxa vida, por que ele falou isso? Porque Deus tinha um plano em usar o exemplo de Davi para simbolizar o Messias futuro. Lembra que Jesus ele veio da linhagem de Davi, filho de Davi. Lembra que Jesus é chamado Davi? Jesus, filho de Davi, porque ele é o rei, com letra maiúscula, Jesus, né? Que veio da descendência do rei Davi. Muitos desses salmos se refiram a Davi, na verdade, são sombra do Senhor Jesus Cristo. Aqui o salmista, ele começa num tom negativo, falando de coisa ruim, e depois ele começa a falar de coisas boas. Ele mostra, irmãos, a fragilidade, a necessidade, o estado em que estamos, e que precisamos de ajuda de Deus. Então começa sempre assim, com reconhecimento. Olha as palavras, irmãos. Como se tem multiplicado os meus adversários. Olha que coisa negativa, logo no começo. Quem quer começar assim? Já pensou? A gente não começa o culto, por exemplo, falando, a gente começa falando graça e paz, boa noite, bom dia, né? Mas se eu falar assim, quem está com problema aqui? Parabéns, né? Que dificuldade aqui que você está, né? Davi já começou falando dos problemas. É a introdução dele, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim, 2 vezes já. Multiplicado, muitos. Olha o versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então, Davi, ele estava numa situação tão ruim, deprimente, podemos dizer assim, que era o que ele enxergava. Ele enxergava a realidade do mal ao redor dele, e ele enxergava isso. Muitos, todos, a maioria. E não é assim que nós percebemos a vida, irmãos, quando a gente está passando por dificuldade. A gente olha sempre o lado negativo, sempre o lado difícil, sempre o pneu furado. Mas não os 3 que ainda não estão furados. Então, furou um pneu, a gente reclama, mas e os 3 que estão, né? Mas essa é a tendência do nosso coração. Mas há um contraste entre a alegação das pessoas e o que Deus realmente faz. Agora o versículo 3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então começa com um problema de Davi, os adversários se multiplicando, e agora vem a paz de Davi, que apesar de tudo isso, Davi sabia que Deus é o escudo dele. Enquanto os outros acusavam, melhor, não há salvação para ele em Deus, isso era a opinião do povo, mas não era a realidade de Davi. Porque Davi sabia, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Davi enxergava em Deus o escudo permanente dele. Enquanto o povo não via, Davi via. Davi via em Deus a glória, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Quando Davi fala, é um escudo para mim, essa ideia de escudo remete a um guerreiro. Né? Quem é que usa escudo se não um soldado? Né? Naquela época, né? Hoje em dia tem tanque de guerra, né? Tem armadura, mas naquela época era um escudo. Você colocava para que as flechas, para que as lanças não te colocassem. Essa imagem de guerreiros foi trazida para Deus de muito tempo, desde o passado. Em Êxodo capítulo 15, Moisés estava celebrando a libertação do povo lá do Egito, lá do mar, né? Quando eles atravessaram o mar Vermelho. Êxodo 15, versículo 1. Alguém lê para nós? Então Moisés cantou Moisés e os filhos de Israel esse canto ao Senhor, e falaram, dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente tu me amou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Muito bem. E continua no 2, pode ler. O Senhor é a minha força e meu cântico. Ele me foi
por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe darei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. E agora, presta atenção, versículo 3. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Ao mesmo tempo que Deus ele se preocupa com os nossos sentimentos, com a nossa dor, por isso tem aí o livro de Salmo para provar isso. A figura de Deus como um homem de guerra mostra que Deus é um Deus ativo, Deus não é passivo, Deus não fica quietinho quando os problemas vêm na nossa vida. Deus ele entra e ele luta por nós, ele toma a frente, ele luta as nossas batalhas. Por isso que a gente ora, a gente pede para Deus: Senhor, me ajuda, me proteja, me guarde, né? Contra as armadilhas do inimigo. Então Deus é visto como um homem de guerra, e Davi sabia disso. Davi é um homem de guerra, lembra? Davi participou de várias batalhas, ganhou de Golias, né? E olha aqui, porém tu, Senhor, és um escudo para mim. Ele sabia muito bem o que um escudo faz. Então Davi sabia, enquanto o povo estava virando as costas para ele, até o filho dele virando as costas para ele, ele falou: tu és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Ele sabia que Deus estava protegendo e até mantendo o trono dele, apesar de qualquer coisa. Só que é muita coisa, irmãos, é muita carne, não tem tempo de continuar a falar Salmo 3. A gente vai continuar, se Deus quiser. Esse salmo riquíssimo, né? Mas eu queria que você lembrasse disso. Que o problema de Davi começou com um problema. E aqui Davi tinha paz. Por quê? O problema de Davi foi consequência do pecado dele. Mas a paz que Davi tinha era consequência do perdão de Deus. Dá para perceber isso? Era consequência de Deus na vida dele. O problema é consequência dele, mas a paz era consequência de Deus. Era a mão de Deus sobre Davi. Apesar das dificuldades, Deus estava com Davi, ajudando ele até nos momentos difíceis. Então eu queria deixar isso para os irmãos, tá bom? E aí semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. Amém? Vamos cantar encerrando, irmãos, o hino 314.